Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor mais uma vez para juntos darmos continuidade à nossa catequese sobre o pecado, assunto para o qual já dedicamos quase 15 programas sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, comentamos o famoso texto da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 16 a 17, a clássica distinção entre pecado mortal ou grave e pecado leve ou venial. Existe uma gradação de gravidade dos pecados na palavra de Deus. Desse assunto trata o parágrafo 1854 do Catecismo da Igreja Católica a respeito da importância, da necessidade de não julgarmos os pecados todos como se fossem igualmente graves. Existe uma gradação de gravidade. Vamos ao texto e depois teçamos alguns comentários. Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e pecado venial, já perceptível na Escritura, impôs-se na tradição da Igreja. A experiência dos homens corrobora. Aqui o Catecismo cita literalmente em nota de rodapé a Escritura, a primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 16 a 17, texto que comentamos no programa anterior. A nossa experiência corrobora que há determinados pecados que são mais graves do que os outros. Pensemos, por exemplo, o 7º mandamento da lei de Deus: não roubar. Uma pessoa rouba R$100 de um milionário. E alguém rouba, essa mesma pessoa rouba um salário mínimo de um trabalhador que só ganha um salário mínimo. Tanto o primeiro caso como o segundo caso são pecados contra o 7º mandamento da lei de Deus: não roubar. Pecado é sempre pecado e não tem justificativa. Mas o dano, o prejuízo e, consequentemente, a gravidade do pecado do roubo, no caso do salário mínimo que foi roubado, do trabalhador que só ganha um salário mínimo, o dano, o prejuízo é muito maior do que o prejuízo que aquela pessoa milionária teria praticamente nenhum. Não estou dizendo com isso que estamos autorizados a roubar dos ricos para dar aos pobres. Isso nos faz lembrar o filme de uma personagem da Inglaterra, o Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Não se justifica, por favor. Não estou dizendo que está justificado, mas estamos analisando a gravidade de um roubo e de outro roubo. A mesma pessoa cometeu os dois roubos. Esse pecado, pelo prejuízo que ele causa àquele trabalhador que vai passar necessidade, que depende daquele dinheiro para alimentar a sua família, o dano vai ser muito maior. Aqui, certamente estamos diante de um pecado grave. A gravidade é muito maior pelo prejuízo que aquele roubo causou, não somente a ele, mas à sua família. Máxime ainda se daquele dinheiro o remédio para garantir a vida de uma pessoa em estado grave que dependia daquele dinheiro, daquele salário, para comer, para se alimentar, para vestir e assim por diante. Um exemplo clássico que mostra que na própria convivência humana há uma gradação de gravidade de pecados. Isso para reforçar, para fortalecer, para consolidar a doutrina bíblica e da Igreja que distingue pecado grave ou mortal e pecado leve ou venial.